Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio 114, gravado nesta quinta-feira, 31 de julho de 2025. Eu tenho assistido um monte de conteúdos na internet sobre liderança, gestão de pessoas, e eu realmente quero compartilhar com vocês o seguinte: eu fico muito triste. Mas esse vídeo é um vídeo de otimismo, porque nós temos o nosso fórum no nosso canal para compartilhar dados, para compartilhar informações, para compartilhar boas ideias e não deixar que esta porcaria que inclusive pessoas com milhares de inscritos no canal, pessoas que escrevem livros, pessoas que dão palestras, pessoas que fazem consultoria e certamente boas pessoas. Não estou falando nada contra o caráter dessas pessoas, mas o que me deixa triste é verificar que mesmo pessoas boas, pessoas deste nível, elas têm um viés muito forte de dirigir toda a sua bilis, de dirigir todo o seu azedume no mundo corporativo contra as empresas. E essas pessoas, sei lá, por ignorância ou por conforto, mais provavelmente, elas querem cliques, elas querem audiências, elas querem vender cursos pro pessoal em geral e não apenas para as empresas. Mas essas pessoas, elas talvez até sem querer, eu não estou tirando a responsabilidade delas, mas sem elas terem, aí sim por ignorância, toda a dimensão do mal que elas causam para os negócios, para o mercado, para a economia, para as finanças das empresas. Elas dirigem todo o seu azedume do que não funciona nas empresas para a responsabilidade dos acionistas. E esse é um engano muito grosseiro e muito maléfico, como eu disse, para o mercado, para a economia, para as finanças e, no fundo, para as próprias pessoas a quem se dirige a proteção. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou citar o nome destes caras que produzem esse lixo na internet, mas por questões óbvias, não quero atacar ninguém pessoalmente, mas você vê, eu estava assistindo há pouco um podcast e os debatedores, eles falaram frases do tipo: a criação de equipes de alta performance. E você cria equipes de alta performance estabelecendo na base da pirâmide, segundo eles, da pirâmide, sei lá eu qual, mas da construção de uma empresa, a confiança. E aí eles dizem assim: puxa, as empresas, elas precisam cuidar das pessoas. Então eles colocaram um ponto, confiança. Outro ponto, as empresas precisam cuidar das pessoas. E terceiro, se elas não cuidarem das pessoas, essas pessoas vão estar presencialmente nos seus postos de trabalho, porque elas precisam do salário, mas elas irão sabotar as empresas com uma baixa performance ou fazendo apenas o mínimo que se espera delas, não estando 100% engajadas nos valores da empresa e no batimento de metas. O resumo de parte, não só deste último episódio a que eu assisti há poucos minutos atrás, mas de uma forma geral você pode ver que todos os livros escritos sobre o assunto liderança, sobre o assunto performance, sobre o assunto times de alta performance, e todos os podcasts, e isso inclui material
produzido nos Estados Unidos, no Canadá, professores da Harvard, professores da Stanford, professores da Michigan, professores, consultores, palestrantes, escritores, toda essa gente, de uma forma quase uníssona, fala esses pontos que eu mencionei anteriormente. Nós precisamos estabelecer confiança nas equipes, nós precisamos cuidar das pessoas e, portanto, nós precisamos evitar que elas sabotem as empresas. Muito bem. Agora, vamos aprofundar um pouco esse tema, porque essas frases ditas desta forma, elas são muito rasteiras, elas são muito superficiais, elas são frases fáceis para você fazer demagogia com as pessoas, porque talvez você queira o clique delas, a simpatia delas, talvez você as queira como clientes para vender cursos para elas, ou vender mentoria, ou sei lá o que você vende. Mas o que eu quero raciocinar com vocês é assim. Primeiro ponto, nós precisamos estabelecer confiança nas empresas. A base de toda equipe de alta performance é a confiança. E deixa eu dizer para vocês o seguinte, é uma verdade, estou concordando, confiança é muito importante, porém, existe uma falácia. E um dos debatedores até disse, confiança é como gravidez. É uma comparação meio grosseira, mas ele disse isso. Confiança é como gravidez. Não existe mulher meia grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Então, confiança tem que ser 100% ou é nada. Essa é uma frase fácil de falar. Eu próprio, confesso, já acreditei nessa frase. Porém, hoje eu diria para todos nós. Primeiro, é importante estabelecer um clima de abertura, de confiança, mas não esqueça da auditoria. Confie desconfiando um pouquinho, porque você como acionista, ou você como CEO, ou como gestor, em qualquer posição da empresa, você precisa, em primeiro lugar, esta é sua missão, proteger a empresa, proteger a reputação da empresa, proteger o caixa da empresa, proteger o mercado da empresa. E aí eu diria para todos nós, com um clima 100% de confiança, onde não existam double checks, triple checks, onde não exista auditoria, onde não exista nada disso, isso beira a negligência, beira a imprudência, beira a imperícia, beira a irresponsabilidade. Vocês não concordam? E eu diria mais, nós não podemos confiar 100% nem em nós mesmos. Por isso é que nós precisamos criar mecanismos na nossa vida em que nós mesmos evitemos grandes erros, porque nós somos absolutamente imperfeitos. Se nós não podemos confiar 100% nem em nós mesmos, você confia 100% em você? Eu não confio 100% em mim. Por isso eu crio mecanismos de controle para mim mesmo. Mecanismos advindos da religião, mecanismos advindos do compartilhamento das minhas importantes mais decisões com a minha família. Eu preciso estar sempre me policiando. Porque nós, seres humanos, eu não estou dizendo os outros, eu estou dizendo nós não podemos confiar 100% nem em nós mesmos. Nós precisamos de processos de autoconhecimento, nós precisamos de terapeutas, nós precisamos estar sempre em dia com a nossa higiene mental, porque nós não podemos confiar 100% em nós mesmos. Como um sujeito vem a público dizer que a base da confiança 100%, confiança 100% não existe, e diferentemente da gravidez, que não tem meia mulher grávida, ou está grávida ou não está, existe sim uma confiança parcial. Existe sim. Existe. Você imagina os donos de uma empresa, uma família proprietária de uma empresa que tenha
100 milhões no caixa da empresa. E ela tem um diretor financeiro que aplica esse dinheiro. Eu posso dizer para essa família que ela não tenha que fazer auditorias, double checks neste diretor? Por mais que ela confie nele, você diria isso de sã consciência para uma família? Ah, família, você confia 100% no diretor X? Ele vai fazer aplicações de 100 milhões, que é o patrimônio que você tem, em caixa? Não cheque nada? Não desconfie nada? Isto é um absurdo. E estes checks e double checks, eles provam que a confiança, diferentemente da gravidez, eu posso ter 90%, 95%, 99% de confiança, mas lembre-se, nós não podemos confiar, muitas vezes, em nós mesmos. Como confiar cegamente nos outros? Então, são os mitos da liderança, os mitos da gestão. É bom estabelecer um ambiente agradável, de uma determinada confiança? Lógico. Mas até para proteger você, acionista, e as pessoas, inclua mecanismos de desconfiança, como, por exemplo, uma auditoria, como, por exemplo, double checks, como, por exemplo, assinaturas duplas, triplas, dependendo do nível de valores envolvidos. O segundo ponto, o primeiro ponto foi esse absurdo de confiança total. Ou confiança é 100% ou é nada. Isso é ridículo. Isso é ridículo. O segundo ponto, as empresas precisam cuidar das pessoas. Ah, é? E as pessoas não precisam cuidar das empresas? Por que ninguém fala isso? Eu falo, mas eu vejo muito pouca gente falando. As empresas precisam cuidar das pessoas? Como assim? Quem deve cuidar das pessoas são elas próprias. As empresas podem ajudar, podem comparecer em momentos difíceis até da vida pessoal dos seus empregados? Lógico que sim, lógico. Mas, numa relação sadia entre empregados e patrões, o cuidado tem que ser mútuo. Ninguém tem que cuidar da empresa. Cuidado com esse mito de que... Outro mito, que as empresas precisam cuidar das pessoas. Você sabe, quando eu vejo esses caras falando, eu fico pensando, puxa vida, será que esses caras conhecem a vida real? Eu suponho que sim. Muitos deles têm obras feitas, desenvolveram empresas. Por que eles estão falando isso? Eu vejo os empresários desesperados, muitas vezes, para pagar a folha, para não pegar dinheiro em banco, para não entrar no jogo do FDIC com os recebíveis, em não perder clientes, em evitar processos trabalhistas. E ainda você diz não, e ainda você, além de fazer tudo isso, você cuida das pessoas. Nós precisamos, gente, urgentemente, entregar a vida das pessoas para elas próprias. Isso não significa, repito, que não deva haver colaboração, cooperação, harmonia dentro das empresas, mas é mútuo. Os patrões cuidam das pessoas e as pessoas cuidam dos patrões, porque são todos pessoas. E todos cuidam do seu meio de sobrevivência, que é a empresa. E terceiro ponto, confiança, empresa cuida das pessoas, e o terceiro ponto. Aí no final da conversa, eles próprios, esses paladinos das pessoas, eles dizem uma contradição, eles afirmam uma contradição. Eles dizem assim, se você não cuidar, você é empresário, se você não cuidar das pessoas, elas vão sabotar a sua empresa. Ou seja, as pessoas têm uma parte muito ruim. Porque uma pessoa que não está contente com uma empresa, mas ela é uma pessoa honesta, ela deve ou manifestar claramente o seu descontentamento, ou se ela não tiver ambiente para isso, ela deve deixar a empresa e procurar uma empresa melhor. Agora, nunca sabotar. Então, os próprios que dizem que os seres humanos são maravilhosos, que as empresas têm que cuidar dos seres humanos, que afirmam que, uma vez descontentes, essas maravilhas de seres humanos, elas vão sabotar a empresa. Sabotagem
é atitude de bandido. Sabotagem é atitude de canalha. Ou não é? Ou eu estou sendo muito radical? Radical estão sendo eles, que em nome não sei do que, querem jogar toda a responsabilidade dos relacionamentos, das performances, numa empresa, somente nos patrões. Conclusão! Sabe qual é a conclusão desse vídeo? Existe um monte de babaca, um monte de gente ignorante, um monte de gente oportunista falando com verniz ao redor, falando demais. Pegue o plano de ação oferecido pelo episódio 114 você que é gestor de recursos humanos, você que é CEO, você que é acionista, pegue, escolha a dedo alguns desses vídeos, passe para sua turma e ensine-os a refletir e a enxergar o que está por trás dessas aparentes bondades com os seres humanos. Alguém que é muito bondoso com você em palavras, ele quer algo de você. Ele está ludibriando você. Ensine através desse plano de ação para as pessoas que elas devem tomar conta das suas vidas, que elas devem entender que numa empresa o jogo é muito duro, que elas devem jamais sabotar uma empresa, ou seja, você está dizendo, você não pode ser cretino. E quarto, que elas devem saber distinguir quem fala realmente para o bem delas, elas têm que tomar conta das vidas delas, ou quando alguém quer dar para você o que eu chamaria do Bolsa Família corporativo, transformando você num ser humano absolutamente vulnerável e desprotegido. Paulo Mubarak gravou o episódio 114, hoje, quinta, 31 de julho de 2025.